Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes e hoje vamos falar sobre a garantia dos direitos do tratamento de crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Vamos falar de planos de saúde com a doutora Adriana Moretti. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cê, por mais uma oportunidade em trazer informações tão importantes, para as famílias. Muito. Doutora Adriana é especialista em direito processual civil, direito do consumidor, da saúde e educacional, com mais de 20 anos de experiência. É mãe da Ana Clara, uma adolescente linda, inteligente, com dislexia e comorbidade em TDAH. E a Adri trabalha arduamente para garantir os direitos das pessoas com transtornos de aprendizagem e do neurodesenvolvimento. E hoje nós vamos falar sobre um super papo. Nós já tivemos um assunto dos bons, falando sobre direitos na escola. Se você não assistiu esse episódio, corre lá, vai assistir. E hoje nós vamos falar sobre o tratamento, como a gente pode garantir o tratamento com base aí nos planos de saúde. É um temão, né? Porque existem os tratamentos específicos, principalmente para TDAH e para TEA, e as dúvidas são: tem tratamento que é coberto pelo plano? Tudo tem que ser no particular? Como que funciona? E aí pede reembolso? Como é que funciona isso? Bom, falando em tratamento, né, o que é coberto, o que não é coberto, toda a indicação de terapia, a prescrição do melhor tratamento, ela é feita pelo médico responsável do paciente que tem um transtorno. Sim. Tá? Então, se o médico ele coloca terapias para serem realizadas com aquele paciente, todas elas devem ser cobertas pelo plano de saúde. Tá. Então, a indicação ela é feita por médico e o cumprimento é por parte do plano de saúde. Certo. Tá? Qualquer negativa, tá? Simplesmente nega, é uma prática abusiva. Tá. Uau, porque é um direito. É um direito. Tá. Bom, nós estamos falando sobre práticas do plano de saúde com base no laudo médico, né? Então, precisa ter, tudo começa daí, um laudo médico com a descrição dos tratamentos. Tem algum tratamento frequentemente negado pelos planos de saúde? Olha, se todas as terapias que são prescritas pelo médico responsável, elas devem ser cumpridas pelo plano de saúde, tá? O médico, ele tem fé pública. Tá. Então, o que ele indicar, ele deve, como terapia, ela deve ser cumprida e não questionada. Tá bom. Tá? Se a gente hoje for analisar, falar o que a gente evidencia nas negativas, eu digo para você até que por uma questão de não ter uma preparação na rede credenciada, são as ecoterapias e musicoterapias, tá? Bom. As demais tratamento com psicólogo, fono, físio, terapia ocupacional, elas são cobertas dentro de uma particularidade de cada contrato. Tá? Então, vamos dizer assim, o plano de saúde, ele, na maioria das vezes, o que a gente tem percebido hoje, tá? A mudança do plano de saúde junto às suas redes credenciadas. Tá. Porque questões de tratamento multidisciplinar vem tendo uma publicidade muito grande, tá? Um envolvimento de famílias e de grupos muito grandes. Sim. Então, o plano de saúde também se movimentou para ter uma adequação. Tá? Então, quando a família pede a cobertura para aquele tratamento, na maioria das vezes, o plano de saúde ele vai negar, tá? E oferece a rede credenciada para fazer aquele tratamento. Pronto. Para tudo que você está fazendo, está assistindo e fazendo outra coisa, então para. Porque vocês me perguntam isso o tempo inteiro. Então, assim, não negaram a equipe que a família escolheu no particular. Porque tem na rede credenciada. Isso é legal? Ela é legal desde que essa rede credenciada tenha profissionais adequados e capacitados para aquele tratamento específico. Tá? Então, se ele tiver um profissional que tem um currículo
capacitado para aquele tratamento indicado pelo médico, e se eventualmente a família fez uma investigação numa clínica particular, que aí é feito um relatório, né, complementar, detalhado. Então, dentro daquele relatório, se aquele profissional da rede credenciada tem a capacidade de atender aquilo, é legal, tá? Tá bom. O que na maioria das vezes não acontece, porque a rede credenciada vai procurar profissionais com um honorário né, menor, então a especialização dele ela vai ser superficial e ela não vai ser capaz de suprir, né, não vai estar apto para suprir aquela necessidade. Tá? Uma outra questão também problemática da rede credenciada, ele não tem agenda. Tá bom. Então, ele vai falar assim, olha, eu tenho aqui profissionais para psicólogo, para fono, para fisioterapia, eu tenho aqui, mas o início do tratamento é daqui 6 meses, ou você precisa aguardar até fica na lista de espera. Surgir uma vaga, tá? Normalmente alguma desistência, né? Sim. Porque como o tratamento, ele é longo, né? Um tratamento que, vamos dizer, é até uma alta médica. Nossa, e isso demora. leva muitos anos. Sim. Então, a família fica à mercê de ter uma agenda, tá? Então, isso é um ponto que deve ser observado, que não pode, você não, de forma alguma, pode aguardar agenda. Tá bom. Esse é o segundo ponto, né? Primeiro é ter uma rede credenciada apta. Segundo ponto é ter agenda disponível. Terceiro ponto é a carga horária. Porque aquela criança, ela tem uma demanda, tá? Uma necessidade de uma carga horária, vamos supor, de 4 horas semanais, 5 horas semanais. Depende de cada caso, porque, como a gente sempre fala, é individualizado. A rede credenciada oferece 1 hora semanal. Tá bom. E não é tratamento individualizado. Na maioria das vezes, é com conjunto de crianças. Tá bom. Então, se o formato oferecido não condiz com o que o laudo médico exigiu, então a família pode pleitear, exigir, né? Exatamente. Que cubra a caráter de reembolso. Isso. Tá. Aí, para isso, a família, lógico, que tem que ter a documentação, então ela precisa, junto ao convênio médico, ter essa informação por escrito, né? Da agenda, entendeu? Uma troca de e-mail, ou algum receituário, algum documento onde fale da indisponibilidade de agenda, onde fale da carga horária oferecida para a criança, e com essa documentação ela procure de novo, uma ajuda qualificada. Sim. E ela precisa procurar um profissional, um advogado, né, da área de direito da saúde, que de posse dessa documentação, se precisar de documentos complementares, o advogado vai, né, passar orientação para a família para buscar, né, essa informação e vai ingressar com uma medida judicial para que, através do juiz, o plano de saúde cubra o tratamento integral multidisciplinar para aquela criança. Entendi. Agora, duas perguntas, na verdade, que chega muito pra gente, enquanto equipe multidisciplinar, e quando a gente, junto com o médico que laudou esta criança a partir da avaliação neuropsicológica, enfim, determinamos o plano de tratamento dela. E aí recomendamos, por exemplo, para a TDAH, um dos tratamentos padrão ouro, que a maioria, não vou dizer que todos, porque tratamento é individualizado, né? Mas a grande maioria das crianças com TDAH, a gente recomenda psicoterapia. E se precisa de psicoterapia, aí sim, precisa ser, é indiscutível a abordagem, precisa ser a terapia cognitivo-comportamental. Se no plano de saúde tem um terapeuta que diz que é especialista em terapia cognitivo-comportamental ou que usa a abordagem, porque não necessariamente tem um título, muitas vezes não tem um diploma de especialista, mas pratica a abordagem ali na sua atuação clínica, e esse tratamento não está surtindo efeito, a família pode pleitear a partir daí. Então, ok, eu atendi a demanda de vocês, eu fui com um profissional de vocês, ele pratica a abordagem
solicitada pelo médico, Mas mas tem eu não evolução. vejo evolução. Isso também é uma justificativa. Também é Tá justificativa. bom. Isso daí, através de documentos. Tá. Lógico que você vai precisar sempre buscar buscar ajuda de alguma equipe multidisciplinar da rede particular, né? Porque Sim, é ela que sim. vai fazer essa análise para você e Ah. sentir a evolução. Tá. Principalmente se foi essa equipe que fez a primeira análise para descrever toda a necessidade do tratamento. Tá. Aí então já tem um primeiro laudo, Sim. né? Um primeiro relatório, vamos dizer assim. Aí a família foi buscar a cobertura através do convênio. Tá. O convênio negou porque tem rede credenciada, né? Negou no particular, mas ofereceu a sua rede credenciada. Disse que o profissional era apto, a família iniciou então o tratamento multidisciplinar com o plano de saúde. A criança não evolui e tem casos que a criança ainda retrocede, né? É tão ruim. Ou sessões online. Sim, né? Porque, nossa, muitos. Que também tem uma outra questão. O que não é um problema, mas tudo avaliado de caso a caso, né? O que acontece? Para as crianças com TEA, tá? Às vezes o plano de saúde oferece uma rede credenciada longe. Muito distante. Sim. Então, como é que você vai fazer o deslocamento dessa criança? Sabe, de repente a família mora na Zona Leste e tem que fazer o tratamento na Zona Sul. Ela tem que se deslocar com trem, com metrô. Ou casos que eu já recebi, tenho disponibilidade de agenda aqui perto da sua residência, 7 horas da manhã. Tá. Sabe, como é que você consegue, Imagina, levar né? uma criança com TEA às 7 horas da manhã, estar lá na clínica para iniciar o tratamento? Sim. Então, assim, eu cito alguns exemplos, mas, na verdade, assim, a família tem que estar atenta para sinais estranhos, né? Para qualquer coisa que fuja do normal. Então, quer dizer, é praticamente impossível você colocar uma criança para iniciar um tratamento nesse horário, por isso que está vago, tá? Ou percorrer longas distâncias para levar a criança. Aí, como recurso, então, vamos fazer o tratamento online, tá? Então, iniciar um tratamento. Lógico que você é melhor do que eu, o tratamento online, ele flui, mas no início, né? Vamos dizer assim. Sim, não flui para todos, né? Você tem que ter aquele contato, né? Ter todo aquele direcionamento até chegar num nível de que o online flua. A minha filha faz online. Exato. Ela se dá muito bem com o online, né? Sim. Então, ela passou por processos de evolução até chegar no online. Então, esse oferecimento de pronto, a fim de coibir esse deslocamento da criança, é inócuo. É inócuo. Então, também a família, ela tem todo o direito de pleitear a cobertura pelo particular, porque a criança não evoluiu. Sim. Ela estacionou ou, como eu disse, retrocedeu. Né? E claro, não precisamos, imagino eu, que a gente não precisa esperar um período longo demais para afirmar a não evolução, né? Porque também seria injusto deixarmos uma criança 1 ano com um profissional que não evolui, né? Enfim. Porque o que eu observo até, olhando para dentro de casa, essa não evolução, ela pode acarretar outros tipos de transtornos, né, na criança. Às vezes ela tem uma comorbidade, ela pode evoluir para outras. Sim, então, claro. Eu acho que assim, tem que ter um tempo razoável para que você perceba que não evoluiu naquele tempo que deveria ter evoluído. Sim. Então, documente, procure novamente essa equipe multidisciplinar da clínica particular, crie documentos e procure a ajuda do advogado. Perfeito. Porque, com certeza, através da medida judicial, né? Qual medida judicial, né? Falando um pouco da parte do processo. Tá. O advogado, ele vai entrar com uma ação de obrigação de fazer, tá? Contra o plano de saúde, e ele vai pedir uma liminar. A liminar é a antecipação do direito que tem essa criança. Tá. O juiz, ele analisa o processo, ele entende quais são os danos que estão acontecendo ali e já defere a liminar. A criança inicia o tratamento na rede particular com os profissionais que ela precisa ter para seguir com o tratamento. Sim. O processo em si continua, porque isso aqui é só uma antecipação do direito
e garante o tratamento da criança. Tá bom. O processo continua tramitando, toda aquela discussão jurídica do advogado com o plano de saúde, advogado representando a família, né, os representantes legais da criança. Temos a sentença. A sentença sendo de procedência, ela confirma os efeitos daquela liminar. Uhum. Normalmente, o plano de saúde vai recorrer. Sim. Né? Subimos para a segunda instância, o processo vai para o tribunal, aquela criança está em tratamento, Sim. entendeu? Está garantido o tratamento dele e estamos aqui discutindo judicialmente. Vai para o tribunal, é feito julgamento favorável à família, o convênio médico recorre novamente e o processo vai para Brasília, tá? Então, vai lá para o STJ. Aí a gente está falando o quê? De uns 3 anos de discussão de processo. Só que o melhor de tudo, a criança está sendo assistida. Tá? Então, por isso que esse processo ele precisa ser muito bem estudado por um advogado especializado. Tá? Então, precisa ser alguém que porque entenda o plano de saúde vai brigar, né? Muito. O plano de saúde tem um lobby muito grande, né? Então, precisa ser um profissional muito qualificado para poder entrar com os documentos certos no processo para que tenha a fluidez e garantia da cobertura do tratamento. Tá. Em algum momento na sua fala, você fala sobre o contrato também da família com o plano de saúde, né? Então, que essa é uma outra super dúvida. O que as famílias precisam se atentar ao fechar um contrato com o plano de saúde para que tenham esses direitos? Ou qualquer contrato vai garantir, enfim, como que funciona isso? Olha, o primeiro passo, é você procurar um corretor, tá, de confiança. Tá. Um corretor que entenda as suas necessidades especiais. Tá? Porque não é qualquer contrato que vai garantir a cobertura. Então, precisa ser um contrato especial, que tem, não é nada normal, tá? Então, mas ele tem necessidades que precisam garantir o tratamento, né? A manutenção de vida e desenvolvimento neurológico do seu filho, vamos dizer. Ou é para si, ou para alguém da sua família, né? Então, o primeiro passo é ter um corretor de confiança. Por que eu digo isso? Porque, na maioria das vezes, a gente sabe que o corretor te vende o céu e te entrega o inferno. Porque na hora de ter o reembolso, zero é negado. E aí você vai olhar no contrato, você de fato não tem a cobertura, tá? Meu Deus, tá. Então, uma vez feito isso, o que precisa ser observado, tá? Cobertura de terapias, né? Tá bom. A possibilidade de reembolso. Então, para isso, ter a contratação, a opção de livre escolha de profissionais, tá? Essa opção é o que te dá o direito de pedir reembolso, porque se o seu contrato não tem essa opção, então você não tem direito a reembolso, tá? Então, quando você faz essa contratação de livre escolha de profissionais, você tem um reembolso de acordo com a tabela de reembolso do seu contrato. Tá? Então, fazendo uma analogia, quanto mais alto o valor da sua mensalidade, mais alto é o seu reembolso. É claro, tá? É claro. Então, tudo isso é proporcional. Eu faço um contrato com reembolso, eu tenho garantia a 100% do reembolso? Não. Você vai ter o reembolso de acordo com a tabela. Tá? Então, você tem o direito, observe, pergunte. Olha, olhei o contrato, não consigo entender, tudo bem. Converse com o corretor, procure um advogado. Claro. Entendeu? Olha, quero ver qual o valor que eu tenho de direito dessa cobertura. Essa porcentagem me atende, não atende, preciso de mais, precisa de mais, paga mais. É isso. É uma regra, não tem regra. como. Né? Situações que precisam ser observadas de, vamos dizer assim, um sinal vermelho. Nunca omita para o convênio, no momento da contratação, o diagnóstico que você tem na sua família. Perfeito, tá. Tem muita família que, ai meu Deus, será que eles vão me cobrar mais caro, mais alto? Omite que aquela criança tem um TEA, que tem um TDAH, uma dislexia, fecha o contrato, aí começa a vir reembolsos em cima de reembolsos.
o plano de saúde vai investigar, É olha claro. lá, não tem informação, é caracterizado fraude. Tá bom. Tá? Então, informe. Muitos corretores falam para não informar, tá? Até porque eles têm medo de que pode perder a venda, mas não faça isso, Sim. tá? Informe. Eu faço isso, entendeu? Toda vez que eu tenho que trocar de plano, eu passo toda a informação sobre o histórico da minha filha e junto relatório médico, É isso. relatório da equipe multidisciplinar, eu passo tudo para eles, tá? E não tenho problema com reembolso. Não tenho. Sim. Tem um prazo de 30 dias para ser feito o reembolso e tudo segue fluindo. Rodri, regras existem, né? E tudo que diz respeito a problemas, existe, obviamente, a responsabilidade de ambas as partes. Então, eu entendo, claro, a angústia de muitas famílias que desejam proporcionar um excelente tratamento para o filho e o plano de saúde fazendo esse jogo duro, mas eu estou entendendo na sua fala que o direito existe, Sim. ele está ali à disposição, mas também existe uma responsabilidade Uma contrapartida da família, né? Na hora de fechar o contrato, na hora de ler, na hora de assumir também as suas responsabilidades para que esse direito seja devido, né? O tempo todo é contrapartida, então né? precisa, assim, ser observado, porque às vezes a família assina o contrato sem ler, achando que tem a cobertura e quando a gente vai olhar a contratação feita, ela não tem. Não tem esse direito. Então, precisa ser realmente assim, muito bem observado. Ou, às vezes, é um plano de um hospital, né? Não é uma rede credenciada, é um plano particular de um hospital. Então, quer dizer, todo atendimento é lá, é dentro do já hospital. Já está lá no contrato, Já está no contrato. Aí não tem o que brigar, Normalmente, né, esses planos são mais baratos, né? Claro. Então, é um atrativo para a família, mas ela sabe que ela tem se sujeitar, entre aspas, né? Mas ela tem que ir lá. Agora, indo lá, não tem agenda, não tem a quantidade de horas, o profissional é inapto, segue o jogo igual para todos. Tá bom, entendeu? Interessante. Segue o jogo igual para todos. Entendi. A única coisa que ela não vai poder... Não está no contrato este direito, mas se tudo que a rede credenciada tem a oferecer não atende à necessidade do laudo, essa família vai poder entrar na justiça igual. O que ela não vai poder pleitear é a distância. Porque ela contratou dentro daquela rede hospitalar. Sim. Né? Então, tem, como eu disse, tem plano de hospital próprio. Então, esse deslocamento... É um argumento que a gente não vai poder utilizar. Sim, porque ele aceitou aquilo. Mas todo o resto é perfeitamente possível. Sim, né? Desde que todo mundo faça certo, né? Ambas as partes, o direito está garantido, sim, né? Essa é a parte mais dúvida. Importante. Legal. É um assunto que acaba sendo mais burocrático, e aí eu percebo muitas famílias até desistindo no meio do caminho, e porque cansa, porque estressa, né? E, enfim, Essa é uma grande problemática. Se as famílias, por falta de informação, elas acabam, por falta de informação, e sem recursos financeiros, ela acaba desistindo do tratamento, porque o tratamento mensal, ele é oneroso, né? Então, ela acaba não seguindo com esse tratamento tão importante para o desenvolvimento das crianças, né? Então, seguindo, vamos dizer, esse passo a passo, tendo essa orientação, o plano de saúde, ele deve cobrir o tratamento, entendeu? De uma forma ou de outra, ele tem que cobrir, ele não pode negar alguma terapia que foi indicada, recomendada pelo médico, tá? Porque toda recomendação é feita pelo médico, tá? O plano de saúde, ele vai ver aonde ele vai, né, direcionar, de que forma que ele vai direcionar aquele tratamento. Sim. Mas toda indicação, recomendação, ele é do médico. Ou seja, tá? então, vale o esforço, né? Vale o esforço. E até o sacrifício, talvez mais do que esforço, né? Porque às vezes é sacrificante, né? Mas vale, né? Porque o direito está lá. E assim, todas as pessoas têm direito à saúde, tá? Assim como eu comentei da educação, que é um direito constitucional, a saúde também. Tá? Então, todos têm o direito à saúde. A gente tem a lei dos planos de saúde também para ser percorrida, né? De que vale o plano se você não tem o tratamento garantido, né? Você paga meses e meses e quando você mais precisa, você ouve um não por parte do
do convênio médico, né? É isso. Então, eu acho que assim, a família ficar atenta, Uhum. ter os documentos hábeis. Quais documentos? O laudo médico, com o CID, com o diagnóstico do transtorno, tá? Se tiver o laudo, o relatório da equipe multidisciplinar, né, que detalha, né, todo o tipo de tratamento, melhor ainda. De posse desses 2 documentos, você dá entrada junto ao plano de saúde para pedir a cobertura. Perfeito. Tá? Porque você primeiro precisa ter um não. Tá? Porque não adianta falar, eu gostaria de fazer na rede credenciada, quais são os meus direitos? O convênio médico negou? Não, nem falei no plano, né? Ainda, não. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente só consegue garantir um direito a partir do momento de uma negativa. Tá? Então, com esses documentos, dá entrada no convênio médico. Perfeito. Aguarde o retorno, né? Ou negativa, porque ele vai falar que não tem a cobertura da terapia, ou porque a quantidade de sessões ultrapassa, tudo isso é prática abusiva, tá? Ou ele vai oferecer a rede credenciada, né? Então, pelos alguma motivos coisa ele vai falar. que eu já falei da rede credenciada, sim. Você consegue buscar o tratamento mais eficaz para aquela criança. Perfeito. Sem tratamento não pode ficar. É isso. Né? Para ter a evolução dele. É isso. Não pode. Tem um passo a passo, ele é burocrático, mas vale a pena. Então, procure profissionais especializados no assunto, que certamente vão poder te ajudar. Para ter o sucesso na demanda também, né? Uhum. Na demanda judicial. Sim. Isso é muito importante. Porque é a analogia que eu faço. Você, quando tem um problema de coração, você procura o cardiologista. Tem um problema no joelho, procura o ortopedista. No direito, a mesma coisa. Sim. Você precisa procurar os profissionais especializados em cada área. Tá? Não procure um advogado especializado em área X para querer se aventurar, tá, na área de direito da saúde. O judiciário está, assim, realmente com muitos processos, tá? Mas uma ação muito bem fundamentada, com os documentos certos, você consegue eliminar em horas, tá? A gente sabe que tem casos que leva dias, mas quando tudo é muito bem feito em horas, você consegue ter aquela garantia desse antecipação início, né? desse início. Muito bom. Então, seja de um lado ou seja do outro, não há a menor possibilidade da família não dar continuidade ao tratamento. Perfeito. Tá? Perfeito. De fato, precisa correr atrás dos direitos. E os direitos estão aí. É isso. Muito bom. Muito obrigada, Adri. Isso tudo vai trazendo essa esperança pra gente, né? De oferecer para as nossas mentes brilhantes o que eles merecem e precisam, porque é uma necessidade, né? Muito obrigada pela sua contribuição mais uma vez, que é sempre maravilhosa. Doutora Adriana Moretti à disposição de vocês. Então, precisando entender melhor o teu caso, por favor, confiamos de olhos fechados. Agradeço mais uma Muito vez obrigada. E fico à inteira disposição das famílias, de você, da sua equipe, do que precisar para a gente poder ajudar as nossas mentes brilhantes e suas famílias. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.